primeiras demonstrações. No dia 14 de fevereiro de 1961, o médium Jair incorporou um espírito que se declarou chamar-se Johnson Plata, habitante de Capela, e cuja missão era anunciar uma demonstração fenomênica a ser feita pelo seu povo, em nosso plano. Conforme anunciado, às 8 horas da noite, apareceu um clarão no céu, e mesclado com as nuvens, formou-se um quadro no qual se distinguia, com nitidez, a figura do Mestre Jesus, ladeado por seus apóstolos. A tonalidade da figura era prateada e, por trás do quadro, viam-se 3 pontos de luz, que davam ideia de formar uma estrela. Apesar do aviso recebido, houve certo alarme na comunidade, pois todos viram o quadro. Mas, o ambiente formado foi balsâmico e alguns doentes, internados no pequeno hospital da UESB, declaram-se melhor de seus males. A pessoa mais empolgada foi Neiva. Diante da demonstração, ela sentiu certa confusão. Se as coisas podiam se processar assim, materialmente, por que toda essa complicação mediúnica? Mas sua confusão durou pouco, pois seus guias espirituais se apressaram a lhe explicar. O penoso caminho mediúnico tinha relação direta com a lei kármica, a lei de causa e efeito, cuja vigência leva à retificação dos desmandos anteriores da presente encarnação. Mas, as dúvidas persistiam, e só os acontecimentos posteriores fizeram-na compreender as palavras de Jesus. Não julgueis que vim a abolir a lei e os profetas. Não os vim a abolir, mas levar à perfeição. Pois em verdade vos digo que, enquanto não passarem o céu e a terra, não passará um jota em um ápice sequer da lei, até que tudo chegue à perfeição. Algum tempo depois, Neiva, muito preocupada com os problemas da comunidade, sentiu-se doente e com febre. Procurou, então, o remédio, um antitérmico, mas não encontrou. Sentiu que piorava e entrou numa espécie de delírio. Deitou-se na cama, procurando evitar que os outros se alarmassem. Nisso, lhe apareceu um homem verde, vestido de preto e com um cinturão cheio de botões de controle. Doente como estava, ela sentiu-se irada com sua presença. Mas, no seu respeito habitual pelos espíritos, ela o saudou com um salve Deus. Ao mesmo tempo, ela sentiu certo temor, devido ao absurdo de sua cor. Ele respondeu com a mesma saudação, e Neiva esperou que ele explicasse a razão da sua presença. Nisso, porém, ouviu uma voz que a chamava aflita, do lado de fora da pequena habitação. Alguém estava morrendo, e sua presença estava sendo solicitada com urgência. Um pouco prostrada pela febre, vacilou em se levantar. As vozes lá fora continuavam em exclamações aflitas, e no meio da algaravia, ela distinguiu uma frase estranha que lhe deu a entender algo absurdo. Um homem estava morrendo por lhe terem aplicado uma injeção azul. Isso provocou-lhe uma desconexa associação de ideias, e sem saber porquê, ela atribuiu aquilo ao visitante, julgando tratar-se de ato dele. Veja o que você fez ao pobre homem. Você o matou. A resposta do homem verde foi telepática, e ele fê-la ver que estava errada, que nada de mal ele fizera. Ela saiu do aposento, e foi atender ao paciente. O visitante a acompanhou, mantendo-se na sua vidência. O homem, um cliente habitual da UESB, havia tomado uma injeção numa farmácia, e entrara em choque. Na sua simplicidade, a única coisa que seus acompanhantes sabiam dizer era que a injeção aplicada era azul. O homem verde sugeriu então a Neiva algumas providências, e em poucos minutos, o homem voltou ao normal. Nessa altura ela percebeu que sua febre desaparecera, e se sentiu envergonhada do juízo que fizera do seu visitante. Este se despediu com um sorridente salve Deus, que ela se apressou em responder com humildade. No dia seguinte, a febre voltou, e Neiva entrou na fase pior da sua faixa kármica. À noite, ela teve uma pneumonia, e pouco depois, estava tuberculosa.
Essa doença durou alguns anos, chegando a levá-la a internamento no hospital de Belo Horizonte, onde ingressou em estado de coma. Para surpresa dos médicos, que não viam salvação para ela, saiu de lá 3 meses depois. Durante esse período, ela foi uma demonstração viva dos poderes do espírito, pois, além de tuberculose, tinha um câncer no pulmão. Mas, saiu do hospital, continuou se tratando com medicamentos extremamente fortes, com base na hidrazida, e alguns anos depois, foi declarada totalmente curada. Essa moléstia, entretanto, deixou-a com reduzida capacidade respiratória, e um enfisema que lhe produz dores permanentes. E, assim, o tempo foi passando, entre dores e atividades ininterruptas. Penosamente, Neiva aprendia os percalços da sua missão. Suas dores físicas a obrigavam a dosagens cada vez maiores de autodomínio e paciência consigo mesma. Agora ela distinguia os planos com mais clareza. Saía do corpo, sentia-se leve e saudável, mas cada retorno era uma prova de estoicismo. Um dia, Johnson Plata tornou a se apresentar, e anunciou nova demonstração do seu povo. Logo depois, os médiuns se reuniram e Neiva incorporou o Pai Seta Branca. Através de seu aparelho, ele conversou com todos sobre os problemas da comunidade, e foi respondendo às perguntas que lhe eram feitas. Em dado momento, ele levantou o braço da médium e, com enorme explosão, o raio caiu sobre ela. Como não havia sinal de tempestade, o susto foi enorme, chegando a se estabelecer um princípio de pânico. Serenados os ânimos, a entidade deixou o aparelho como se nada houvera, e alguns chegaram a duvidar que ia acontecer qualquer coisa de anormal. Mas as provas eram demais eloquentes. Os que estavam mais próximos da médium incorporada viram quando seu corpo avermelhou, como se estivesse em brasa. O banco, onde estivera sentada antes da incorporação, estava em pedaços. A vegetação em torno da habitação estava toda chamuscada. Os presentes tiveram os pelos das partes expostas também chamuscados. Uma pequena árvore, existente ali perto, estava partida ao meio. Mas ninguém havia sofrido qualquer dano sério, incluindo 2 moças em adiantado estado de gravidez. Desde então a mensagem foi compreendida. Os espíritos que se comunicavam conosco eram seres físicos, lidavam com processos materiais, diferenciados portanto, dos processos dos espíritos, e tinham uma tarefa a executar. Depois disso, foram feitas várias experiências, na busca da melhor forma de contato entre eles e a Terra. Por último, chegou-se à conclusão de que o contato feito diretamente através de Neiva, a quem transmitem as instruções, como em sistema de projeção, de forma semelhante à transmissão de imagens de televisão, representa a forma mais adequada e prática. Às vezes, eles se projetam de capela, e outras, de espaçonaves, chamadas estufas e chalanas. Estufa é a nave-mãe, e chalana, uma nave menor, que se desprende dela. Existem alguns lugares na Terra em que eles estabeleceram bases, dentre eles, os Himalaias e os Andes. Esse sistema, entretanto, não invalida outras formas de contato. Neiva tem se transportado a muitos lugares desconhecidos, e nem sempre tem consciência plena de todos os planos. As situações variam de acordo com as necessidades. Ela, porém, sempre se lembra do que fez, embora seja sempre demasiado discreta sobre as coisas que vê. Isso, entretanto, é bem compreensível. Nossa reduzida capacidade mental pode deformar a comunicação, o que é fácil de acontecer, e por isso, ela prefere se calar. Às vezes, suas chalanas se tornam visíveis a olho nu. Isso, devido a experiências e ensaios, pois a próxima etapa será a da sua presença física na Terra. Por enquanto, apenas sabemos que eles são físicos e que se preparam para vir como são.
Atualmente, eles se desintegram do seu plano físico e se tornam etéricos. Nesse estado, eles se comunicam. Em pouco tempo, eles sairão do etérico para nosso plano, e serão físicos, como nós. Sido cauteloso. Os planos, dos quais eles são os executores, envolvem toda a complexidade dos problemas transcendentais. Nós, habituados ao racionalismo da experiência sensorial, custamos a relacionar os fatos. Felizmente para nós e para todo o sistema, as coisas de nosso destino mais amplo se realizam, sem que tenhamos necessidade de abarcá-las com nossa reduzida percepção. Temos percebido esse fato em nosso contato com as pessoas que nos procuram e que se consideram iniciadas. Invariavelmente, o foco de suas angústias são as falsas interpretações da realidade. É por isso, talvez, que a Cabala judaica adverte que o grande não cabe no pequeno. A base física de nossa alma é o corpo, e mais diretamente, o cérebro e o sistema nervoso. Esse conjunto é perfeitamente adequado à nossa vida de relação. Nesse complexo harmonioso está registrado todo o conhecimento atávico, acrescido do aprendizado atual. Mas, esse registro, essa experiência acumulada, é bastante apenas às necessidades do ser físico, do espírito encarnado, e não vai além de certo limite. Esse limite é a própria experiência de cada personalidade e sua capacidade na verificação dos fatos, cujas matrizes são preexistentes no seu sistema. Sem dúvida, o ser humano elabora, imagina e constrói abstratamente. Mas sua concepção, por mais dimensionada, é sempre limitada pelo máximo possível de cada indivíduo. Sempre que ele se afasta da sua verdade, ele se perde, como o pássaro que tenta voar na escuridão da noite. Mensagem de Pai Seta Branca em 1972. Essa advertência amiga é para a precaução daqueles que julgam ser o homem o centro do universo. Sem dúvida alguma, nós pertencemos a um todo, do qual somos partículas diferenciadas, com certa autonomia e vida própria. Temos o nosso limite, que naturalmente é conhecido do todo, sendo impossível para nós conhecermos o limite do todo. Aquele que tenta conceber o inconcebível, ou infinito, se perde nas abstrações, mas nosso destino humano, as razões de nossa existência, são perfeitamente concebíveis por nós. A clarividente Neiva teve que ser levada até os últimos estágios de seus limites humanos. Isso para que estivesse apta a perceber os horizontes maiores do seu ser superdimensionado. Sua personalidade sofre, e continua sofrendo, alijamentos graduais, em benefício da sua individualidade, do seu espírito. Nesse contínuo lapidar, dois fatos se destacaram: seu problema físico e seu problema sentimental. Fisicamente, o absurdo de ser atacada por moléstia insidiosa como a tuberculose, ir parar num sanatório especializado, ver comprovada a moléstia e sair viva 3 meses depois. Sentimentalmente, por ter se tornado uma viúva, com 22 anos de idade, ser mãe de 4 filhos e amá-los de todo o seu coração, sempre porém, vivendo na maior solidão. A doença física, superada naquelas condições, obrigou-a a reconhecer sua condição de mensageira das altas esferas e diferenciá-las da sua condição humana. Nisso seus mestres tiveram um êxito relativamente fácil. O próprio fato de uma moléstia comprovada clinicamente, causadora de dores atrozes e constantes, e que a levou quase ao desencarne, ensinou-lhe a maior lição. Durante o decorrer da doença, até mesmo no hospital de Irmãs de Caridade, ela continuou sendo portadora de fenômenos mediúnicos. Em meio a uma crise de hemoptise, ela se mediunizava, adquirira um tom normal, sorria, atendia um socorro espiritual, uma angústia de alguém, e no momento seguinte, voltava a ser a doente grave.
Esse fato, repetido e comprovado por inúmeras testemunhas, ensinou-lhe a se dominar e estar, dia e noite, à disposição dos seus superiores espirituais. No terreno sentimental, a experiência foi mais sutil, e começou no período em que ela desenvolvia suas difíceis técnicas mediúnicas, o transporte e o desdobramento. Embora parecidas, as duas coisas são diferentes. No transporte, a parte consciente do espírito sai do corpo e este permanece no plano físico, sendo apenas uma pessoa que dorme. O que sai, que nós estamos chamando de parte consciente, é chamado e classificado de várias maneiras, conforme a corrente iniciática. Na verdade, consideramos o fenômeno como de difícil, se não impossível entendimento da nossa razão limitada. O mais comum é se dizer que o espírito é que sai do corpo. Mas o transporte é um fenômeno que nos dá uma ideia muito nítida de duas entidades separadas, a alma e o espírito. O corpo que dorme tem toda sua vida em pleno funcionamento, e está, portanto, dirigido pelo seu princípio anímico, sua psique, sua alma. A outra parte, que chamamos, talvez indevidamente, de o espírito, fala, pensa, comunica-se, como no caso de transporte com fonia, fala através do corpo. No desdobramento, o médium apenas projeta uma parte de si mesmo. Essa projeção vai ao outro lugar, executa o que tem a fazer, mas com pleno domínio nos dois locais. Conforme as condições técnico-mediúnicas, a parte projetada pode até se materializar no local. Temos assim caracterizado o fenômeno da ubiquidade, a presença simultânea de uma pessoa em dois locais diferentes. Mas o ser humano desdobrado não precisa necessariamente se materializar no local onde vai. Geralmente, os objetivos não exigem isso. Qualquer pessoa pode fazer uma experiência de desdobramento. Forjemos um exemplo. Uma mãe está preocupada com um filho que faz uma viagem. Ela não tem certeza de que lhe fez todas as recomendações. Concentra-se às vezes, no meio de um afazer doméstico, e visualiza o filho no local em que está. Esse, sem saber o que se passa, lembra dela e recebe os conselhos, como se a estivesse vendo e ouvindo. Ela sai da abstração, o fenômeno cessa, e ele continua tranquilamente sua viagem. O desdobramento se aplica em missões na superfície da Terra e mais em fatos humanos. No caso de Neiva, às vezes ela está atendendo a uma pessoa que lhe conta um fato qualquer, relacionado com outra e em outro ambiente. Enquanto conversa, ela se desdobra, vai ao local, vê a pessoa, e volta, tudo numa fração de segundo, e se torna mais apta a orientar a pessoa. É também muito comum as pessoas procurarem Neiva antes de uma viagem, para saber se tudo vai correr bem, se podem viajar. Ela, usando o mesmo expediente, verifica os perigos da viagem e aconselha que ela seja feita ou não. Nesse caso, além do transporte, ela usa a capacidade de projeção no futuro, vendo o quadro do que ainda não aconteceu no plano físico. Na verdade, o desdobramento tem ampla gama de aplicações, bem como de maneiras de ser feito. Mas, para ir a outros planos, relacionar-se com outros seres e cumprir tarefas, ela é obrigada a se transportar. Sem isso, seria praticamente impossível ela executar sua missão de clarividente. Na verdade, o transporte é feito por todos os seres humanos, principalmente pelos médiuns desenvolvidos. A diferença, porém, entre Neiva e os outros médiuns, é que estes têm pouca ou nenhuma noção do que fazem, enquanto Neiva é completamente consciente disso. Sua experiência sentimental foi possível graças à facilidade em se transportar. Naqueles dias, ela ainda era dominada pelo plano físico, o senso puramente humano do que fazia. A sujeição a que era obrigada nos transportes a irritava, principalmente pela dificuldade em racionalizar o que via.
Certa noite, ela saiu do corpo e se achou, sem saber como, próxima ao mar. Embora ela não as visse, havia dois espíritos, Marta e Efigênia, que costumavam protegê-la nessas experiências. Elas a conduziam diretamente ao local visado, e, com isso, poupavam muita complicação em sua mente. O lugar onde se achou era uma enseada tranquila, e naquela noite, banhada pelo luar, levada por um impulso, ela se aproximou da luz de uma cabana solitária, e chegando até a porta, atravessou-a. Nela havia um homem que escrevia, sob a luz de um lampião, que ao percebê-la, levantou os olhos, admirado. Aparentava uns 45 anos, tinha os olhos verdes, e seus cabelos eram grisalhos nas têmporas. Ela permaneceu parada, ambos se olhando como em sonho. Mas Neiva ouvia perfeitamente o marulhar das ondas, de encontro às pedras. Quando ele se compenetrou que sua visão era real, demonstrou espanto. As palavras surgiram espontâneas, sob a forma telepática, e logo, ambos se identificaram. A situação logo se racionalizou. O homem era uma criatura normal e ela era apenas um espírito. Ele logo a batizou de sua musa e passou a dialogar com ela. Nessa noite, Neiva voltou para o corpo com a sensação agradável de ter encontrado um amigo. Tão pronto suas condições permitiram, ela voltou a visitá-lo. Por razões que Neiva não entendia bem, assim que ela chegava, ele se dirigia ao seu barco, acompanhado dela. Talvez por recordações da sua infância no Nordeste, Neiva julgava que o barco fosse uma jangada. No relato de suas aventuras aos seus íntimos, ela se referia ao homem como jangadeiro. Mais tarde, já com pleno domínio de seus transportes, ela verificou que o barco era maior do que pensava e que o solitário marujo tinha uma atividade qualquer no mar. Chegou mesmo a pensar que ele fosse um contrabandista, pois sempre que ela chegava, ele saía com seu barco pela baía, carregava mercadorias, aproximava-se de outros barcos, sempre atento à sua presença. Essa amizade sentimental despertou em Neiva um interesse pelo transporte e o domínio de suas técnicas. O envolvimento afetivo com o jangadeiro levou à troca de confidências com ele. Interessou-se pela sua vida e seus relatos a faziam compreender as coisas da vida espiritual e as complicações kármicas. Na medida em que amadurecia, ela se foi compenetrando melhor de sua vida e de seus poderes. Pôde assim ajudar o jangadeiro em suas complicações familiares. Sua vida de solidão se devia a um incidente havido com sua esposa, cuja morte lhe era atribuída. Isso o separara também de um filho, de quem sentia imensas saudades. Neiva, então, manipulou seus poderes espirituais e conseguiu equacionar os problemas dele. Depois de algum tempo, ele se reconciliou com o filho e se casou com outra mulher. A partir daí, Neiva se afastou de sua vida. Essa amizade original havia durado 10 anos. Muitas vezes, ao discutir o problema com os doutrinadores, Neiva pensou em procurá-lo pessoalmente, pois sabia perfeitamente o local. Mas acabou perdendo o interesse, face à roda viva de sua vida missionária. Agora talvez, esse interesse seja renovado, pois temos a informação de que o jangadeiro solitário é um capelino. Sua missão fora aplanar o caminho da jovem missionária. Ele foi o elemento palpável que ligou o dualismo natural de Neiva, sua forte personalidade de um lado e as obrigações de seu espírito, do outro. Talvez, se esse capelino ainda estiver na Terra, ele leia este livro e se recorde disso. Nós e o Universo. Num artigo que apareceu em Estado de São Paulo, em novembro de 1972, 3 cientistas de renome mundial fizeram declarações a respeito de pesquisas de comunicação com outros mundos.
Dentre os argumentos apresentados, destacamos o fato de que existem 18.000 mundos em condições semelhantes à Terra, calculados pela ciência, e 250 bilhões de estrelas e planetas. Lemos, em outro artigo, que na constelação de Escorpião existe uma estrela tão grande que, se ela se deslocasse de sua órbita e tentasse passar entre o Sol e a Terra, colidiria com os dois. Números realmente fantásticos. A quantidade de mundos possivelmente habitados nos leva a pensar no grau de adiantamento ou de atraso desses possíveis habitantes. E ainda naturalmente, estabelecemos, como ponto de referência, nossa própria civilização, nosso próprio meio físico. Mas esse pensamento, lógico apenas na aparência, não resiste a uma análise mais profunda. Se compararmos a Terra com essa imensidão, veremos logo que ela é apenas um ponto insignificante no universo. Não parece lógico, portanto, pensar que as formas de vida possíveis nesses outros mundos devam ocorrer segundo conceitos de um dos menores dos mundos. Nesse sentido, a ficção científica é mais coerente que as concepções puramente científicas, que aliás, são poucas. Por outro lado, a impossibilidade atual, ou em futuro previsível, de se chegar aos mais próximos mundos já está claramente visível, haja vista as tentativas de contato com os corpos do sistema solar. Por mais que acreditemos em nossa capacidade técnica, por mais perfeitas que sejam as máquinas e os meios de propulsão que temos ou venhamos a inventar, ainda nos deparamos com um obstáculo: a fisiologia humana. Conseguimos enviar sondas a Vênus e Marte, mas o envio de seres humanos é duvidoso. Não podemos preconizar limites às invenções humanas e sua capacidade de manipulação das forças físicas, mas o próprio limite humano nós já conhecemos. Quando nos referimos aos limites humanos, queremos dizer também seus outros aspectos, não somente o físico. As próprias condições fisioeconômicas do planeta já exigem, cada vez mais, as atenções da ciência para o simples fato da sobrevivência da espécie. Isso irá chegar a um ponto em que a própria humanidade se rebelará, ou se sentirá incapaz de maiores dispêndios interplanetários. Quanto a encontrar meios de sobrevivência em outros mundos, a ideia não parece ser muito prática. Temos dúvida que a organização sideral coloque à nossa disposição outros mundos para que continuemos uma civilização que se caracteriza pelas contradições. Mas o sonho humano é grandioso e nos rebelamos com cerceamento. Graças a isso, chegamos até a Lua e não aceitamos impedimentos na busca do desconhecido. Essa é uma das nossas grandes qualidades, e é por isso mesmo que nossos amigos de capela estão procurando nos mostrar o caminho. O homem tem ainda muitas oportunidades de refazer sua rota. Basta que seja lembrado de que a humanidade conhece muito pouco de si mesma, da sua natureza. Mesmo o aspecto físico do planeta é pouco conhecido, e nós, na realidade, estamos à mercê dos seus caprichos. Algumas manchas no Sol e pronto, tremendas catástrofes açoitam populações de países inteiros. Se nosso controle do meio ambiente é quase nulo, menor ainda é o controle dos seres humanos. A maior prova disso é o crescimento demográfico. Sente-se, claramente, que estamos no voo cego e acelerado. Não temos a menor ideia para onde caminhamos, mas não sabemos ou não queremos parar. É por essa e outras razões que os capelinos estão chegando, agora, fisicamente. No ciclo atual, nestes últimos 2000 anos, eles têm empregado enormes recursos de persuasão. Nossos mestres tudo têm feito para a retificação de nossos caminhos desatinados. Quem são esses mestres? Para que tenhamos uma resposta clara, é necessário que analisemos certos fatos reais. Dentre eles, temos que fazer nova análise do nosso antropomorfismo, que se deriva da ideia do homem como centro do universo.
Sim, porque pensamos sempre em termos da forma humana ou seus derivados. Porque, até mesmo nos mundos imaginosos da ficção científica, os seres são apenas deformações humanoides. A resposta nos parece clara e simples. Essa forma é o limite do ser encarnado, qualquer que seja a dimensão onde penetre. Ele não tem possibilidades na formação de ideias além da sua experiência, da sua alma. O universo é imenso, mas o universo humano é limitado, finito. Mesmo que, por hipótese, considerássemos os conceitos teológicos, místicos e religiosos como científicos, ainda assim estaríamos encerrados na redoma de nossas concepções. Mesmo a revelação religiosa se traduz sempre, na ideologia, num sistema fechado. A teologia e a ciência representam os polos extremos de nossa alma, mas ambas correspondem apenas a uma realidade aparente. A teologia nos fala da alma, do espírito e da natureza de Deus, apenas como concepções estratificadas nos momentos filosóficos e sociais. A ciência, encerrada nas conceituações do mundo denso da matéria, apresenta o universo apenas num dos seus aspectos, o físico, e o considera como sendo todo. A ambas, falta uma realidade mais palpável, algo que corresponda a resultados verificáveis, pelo menos relativamente, ao conjunto do universo. Falta ao juízo humano o conhecimento do intermediário, do fenômeno entre os dois extremos, dos acontecimentos reais, palpáveis, sensíveis do cotidiano, mas que não são explicados em nenhum dos extremos citados. Esse conhecimento inexiste na alma, mas pertence ao espírito. É preciso que o espírito o transmita à alma, que a individualidade se comunique com a personalidade. É, portanto, no fator comunicação que o problema se situa. A alma age à vontade no seu arbítrio limitado, até que chegue o tempo do fechamento do ciclo, do fim da oportunidade. O espírito, então, toma conta dos acontecimentos e toma as rédeas onde a alma não soube prosseguir. Essa tomada de posição do espírito é o que assistimos na atualidade, no processo emergente dos últimos 3 séculos. Isso aconteceu, também, nos outros ciclos, nas civilizações anteriores. Em nosso tempo, no crepúsculo da atual civilização, esse fenômeno se apresenta contundente à nossa verificação física, sensorial. É nesse plano que devemos situar os fenômenos parapsicológicos, no seu sentido exato de além do psicológico. Nesse âmbito, é que estão contidas as iniciações, as práticas esotéricas, o mediunismo, o espiritismo, a parapsicologia, que poderiam ser englobados no termo único, ciência espiritual. Mas, antes da concepção, existem os fenômenos, os fatos. Não foi o espiritismo que criou espíritos autônomos, sem corpo físico, mas sim, os espíritos, é que forneceram as bases para o relacionamento com eles. E foi apenas o hábito mental estratificado e o dualismo ciência-religião que deu características religiosas à obra de Kardec. É por isso, talvez, que ele declara nos portais de sua obra: se o espiritismo não se tornar ciência, ele perecerá. Isso nos leva à conclusão de que o processo religioso terá que retroceder até o processo científico, e que a ciência terá que avançar até nas proximidades da religião. E pelo que está acontecendo, isso não será uma atitude deliberada de prudência, mas sim, compulsória. Quase 2000 anos de debates e lutas. Dia a dia, em ciclos concêntricos, cada vez mais apertados, as leis transcendentais vêm se manifestando. Estamos, nossa civilização, na condição de pacientes, no qual os sintomas da moléstia, começada com dores leves, se agravam. É chegado o momento da intolerância, e temos que recorrer ao hospital, aos médicos. Urge a presença dos facultativos. Assim está a capela para nós. Durante todos esses séculos, eles nos advertiram, sempre respeitando nosso livre-arbítrio e nossa necessidade evolutiva.
Como professores que acompanham as dificuldades dos alunos, eles sofreram conosco, inventaram novos métodos de ensino, aperfeiçoaram os contatos e buscaram todas as formas de nos mostrar o caminho. Sua constante atividade transparece em todas as conquistas humanas através dos tempos. Os percalços da marcha se devem à bipolaridade natural da lei. Negativo e positivo resultam em vida. Não existe vida sem os dois fatores. O problema fundamental do ser humano é ter que decidir entre duas opções eternas. Agora é chegado o momento da nossa prestação de contas. A lei nos alcança, não com a punição, mas com a necessidade intrínseca do reequilíbrio. Para que o reajuste se faça, é preciso frear, talvez, com violência. Nossos mestres agem no princípio da misericórdia, da lei do perdão, da lei crística. Verdade é que, agora, estão na dolorosa missão de cirurgiões, que vêm para amputar nossos membros gangrenados. Sua presença nos é tão desagradável como a dos médicos no pronto-socorro. Este é o sinal triste de nossas condições de doentes em desespero. Mas eles, também, são nossa última esperança, para a salvação do nosso patrimônio e no preparo daqueles de nós que irão continuar nossa estirpe. Essa é a missão principal dos mestres materializados, com suas naves, suas sirenes de alarme, seus sinais nos céus, em meio ao pandemônio de nosso apocalipse. Nossa atitude, agora, não pode ser mais a de quedar à espera, sonhar em meio às dores, procurar o isolamento ou formas de fugir aos problemas, fechar os olhos ao desespero em torno de nós. Nem isso será muito possível daqui para frente. Quando começarem a aparecer os sinais no céu, a escuridão dominar a luz do sol, os abismos quilométricos se abrirem no seio da terra, as águas jorrarem nos desertos e cercarem os mares, calores e frios gélidos se alternarem, quem poderá se isolar? Adiantará ser rico, culto ou poderoso? Adiantarão as leis humanas e as artimanhas da economia? Quem irá escapar das doenças estranhas e sem antídoto? E qual a atitude correta diante dessas ameaças? Talvez seja, somente, a de ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. As catástrofes não têm importância, pois destruirão, apenas, corpos físicos. Será matéria contra matéria. Mas eles se preocupam, com a desilusão dos espíritos, o fracasso da missão evolutiva, o não cumprimento dos propósitos civilizatórios. Morrer fisicamente é banalidade, é natural, e tanto faz a morte tranquila como a violenta. O que nos preocupa é a reação humana, a atitude diante do que virá, como iremos receber tais coisas. Diante da catástrofe iminente, eles são obrigados a vir pessoalmente, fisicamente. Sua presença entre nós já vem sendo notada de várias maneiras, e os homens mais alertas procuram contato. Olhos ansiosos perscrutam os céus, em busca de sinais, e alguns conseguem detectá-los. A busca, agora, é física, mas, até agora, ela era puramente psíquica. Aqueles mais preocupados com os problemas do espírito, há muito estão familiarizados com os sinais. E eles não existiam no céu, mas sempre existiram no coração humano, no íntimo dos seres, sempre refletindo na constelação de nosso comportamento. É por essa razão que o Espiritismo caminha, a largos passos, para a fisiologia do mediunismo. Quando afirmamos, aqui no Vale do Amanhecer, que a mediunidade é um problema biológico e não religioso, é porque essa faculdade tem sua base física no sangue, e se manifesta pelo sistema nervoso. Encaramos isso assim, realisticamente, porque conhecemos na prática e nos resultados. Hoje, as anormalidades do comportamento, a psicose, a neurose, a esquizofrenia e a loucura total, ainda podem ser alinhadas nas estatísticas das anormalidades.
tais doentes, entretanto, estão se tornando legiões, a ponto de ficarmos confusos na conceituação do que seja normal. Para enfrentar esses e outros problemas, temos de recorrer aos mestres capelinos. Só eles podem nos ajudar na manipulação da energia maciça, capaz de enfrentá-los. Cada vez nossa capacidade é menor, e a deles aumenta, na proporção dos nossos reclamos. Até bem pouco tempo, no templo do amanhecer, podíamos preparar cuidadosamente os médiuns e processarmos nossos rituais com toda a solenidade. Hoje, com 10.000 médiuns, e o compromisso de atender 30 a 40 mil pessoas por mês, nós apenas conjugamos energias ectoplasmáticas e entregamos as curas às nossas mentes e aos mestres. Eles vêm como espíritos de luz, guias e mentores, e se enquadram, humildemente, nas formas do espiritismo. No futuro imediato, eles virão como seres físicos, astronautas, seres espaciais, ajustados a novas normas relacionais, novos métodos de socorro aos irmãos da Terra. Teremos, então, formado uma ideia mais precisa das relações entre nós e o universo. Comunicação interplanos. A tônica desta fase de nossa civilização é a comunicação. O ser humano que não se comunica se enquadra, automaticamente, nos padrões de atraso social. A palavra comunicação tem, hoje, um sentido amplo, que abrange desde uma ligação telefônica até o entrosamento emocional entre duas criaturas. A ciência e a tecnologia nos oferecem meios, cada vez mais perfeitos, de contato audiovisual e, na busca de novos sistemas, se lança na pesquisa dos meios extrasensoriais. Nesse campo, visa-se a comunicação telepática e se especula os meios de comunicação dos animais como fontes de informação. O primeiro submarino atômico que cruzou sob os gelos do Polo Norte levava a bordo um tripulante incumbido de transmitir dados de um código visual a outro sensitivo em terra, a milhares de quilômetros. Com isso, o mundo se tornou pequeno para o homem, e seu anseio milenar se volta, agora, para os outros mundos. Sistemas de rádio enviam códigos à amplidão sideral, e aparelhos sensíveis aguardam respostas. Sondas de avançada tecnologia percorrem o espaço, enviando sinais do que encontram. Homens chegaram até a Lua, e os segredos do que viram e sentiram são guardados sigilosamente. Nessa intensa atividade, o homem ampliou seu campo consciencial para mais longe de si mesmo. Os resultados trazem, em si, certa frustração. As alegrias que a conscientização do universo estão trazendo são empanadas pela mesquinhez da vida terráquea, exigente, confusa, incerta. Hoje, as notícias das tentativas de conquista do cosmos se diluem em nossa angústia psíquica. Por que essa contradição? Talvez porque estejamos enxergando longe, muito longe, e tenhamos perdido de vista o que está próximo, muito próximo. Procuramos ver as coisas com as extensões dos nossos sentidos, nossos tentáculos mecânicos. Vamos longe, mas deixamos a nossa casa desocupada. Enquanto isso, a poeira cobre os aparelhos sensíveis com que a natureza nos dotou, nossas capacidades extrasensoriais, que só funcionam à revelia de nossa consciência. Estamos demasiado inconscientes de nós mesmos. E, enquanto o homem ciência, o homem razão, faz uma pobre verificação mecânica do universo, o homem futuro, o homem consciência, se entrosa com esse mesmo universo, de maneira bem mais objetiva. Entre os dois existem distâncias maiores que entre a Terra e os outros corpos celestes. Nossa finalidade, ao fazer estas observações e trazer notícias de seres de outro planeta, é justamente a de diminuir essas distâncias. A junção de todos os rótulos da experiência humana fica englobada em dois títulos extremados: a ciência e a teologia, dois polos de um mesmo sistema de síntese e análise.
fora desses cânones. Entretanto, existe ampla gama de fatos reais que nenhum dos dois explica, nem sequer tenta. Mas, a comunicação, fora dos padrões aceitos e habituais, tanto dos seres humanos entre si, como com seres de outras naturezas, é fato tranquilo e objetivo, na pré-história, na história e nos dias que correm. Só que esses fatos de comunicação não trazem ovais científicos ou teológicos, apenas isso. O que não é científico inexiste, oficialmente, no conceito humano. O que não se enquadra na teologia é heresia, superstição. Nesse quadro, que corresponde, com certa acuidade, à realidade atual, os fatos comunicativos são exercidos ilegalmente, e a ampla gama de acontecimentos extrasensoriais ou extra-religiosos fica relegada à ficção científica ou doutrinas não oficiais. Com isso, somos jogados a dois extremos. A prudência científica e teológica de um lado, e a irresponsabilidade imaginativa do outro. Urge, pois, estabelecer um ponto médio de encontro, algo que atenda aos anseios de todos. A mente humana está desfocalizada entre os dois extremos acima. Isso tem impedido a verificação dos fatos que, realmente, existem. Como tentativa de ajuste focal, este livro procura chamar a atenção dos responsáveis pelos destinos humanos para os fatos simples e básicos das comunicações mais amplas, seja na superfície do planeta, como além. Por isso, queremos chamar a atenção para o Vale do Amanhecer. Nessa comunidade de existência física, real, simples e verificável, nesse conjunto humano, acontecem, todos os dias, fenômenos extraordinários, em que os agentes e os pacientes são seres humanos comuns e seres incomuns, extraterrestres. Tais fenômenos, entretanto, não acontecem provocados pela curiosidade ou pela necessidade de pesquisas. Acontecem apenas porque ali se apresentam seres humanos angustiados e encontram outros seres humanos interessados em minorar suas angústias. A adversária de cada dia é a dor, em seu espectro mais amplo e variado. Entre a dor e o lenitivo de seus portadores surge, de permeio, o processo, o meio, o instrumento, a técnica. Após muitos anos de ação, esse conjunto se apresenta como uma doutrina. Esse agregado harmônico poderia ser chamado de doutrina do amanhecer, pois se destina à entre-safra do presente e do futuro imediato. Desse complexo instrumental, destacam-se a presença, verificável, palpável, de forças psíquicas e forças externas ao ser humano. As forças psíquicas são chamadas mediúnicas, e as forças externas são chamadas espirituais. As primeiras são caracterizadas por seres humanos, chamados médiuns, e as segundas são representadas por seres individualizados, chamados espíritos. A aceitação da existência dos espíritos e da sua comunicação conosco é tranquila a boa parte da humanidade. Mas, esse fato não é aceito pela ciência, e é aceito pela teologia em termos restritos. No Vale do Amanhecer, não existe preocupação em provar sua existência ou contato com eles. Esses fatos são traduzidos em resultados palpáveis, para os quais nenhuma ciência ou teologia tem explicações. Mas a missão do Vale não é a de fazer doutrina, fundar religião, congregar prosélitos ou profetizar. A missão tem sido, tão somente, atender seres humanos angustiados que procuram alívio. Mas, sua capacidade de atendimento está próxima dos limites numéricos, e a angústia humana atinge dimensões cada vez maiores. Isso tem conduzido ao planejamento de levar seus benefícios a maior número de pessoas. Parte desse plano é a síntese literária, a comunicação escrita e a notícia. Com isso, o Vale ingressa no rush atual da comunicação, porém comunicação de fatos reais, verificáveis.
E então, nossos mentores e guias espirituais nos autorizaram a divulgação de nossos contatos com seres de outros planetas, seres físicos, concretos, existentes no universo. Com essa divulgação, eles visam a preparação da humanidade para a generalização desses contatos, dos quais somos apenas um núcleo experimental. Eles, os seres de outros planetas, virão e se entrosarão com os habitantes da Terra, neste século, fisicamente. A experiência do Vale do Amanhecer está sendo conduzida com base em dois fatores fundamentais: a clarividência da médium Neva e a manifestação específica de seres de um planeta cujo nome é, para nossa linguagem, Capela. Para que esses fatos reais não possam ser confundidos com fantasias, eles vão sendo escritos na sua atualidade e com flashbacks de fatos passados. O relato culminará com projeções de acontecimentos futuros, a serem verificados na medida em que se concretizem.